Como fazer alguém pensar em você obsessivamente, mesmo quando você está em completo silêncio. Existe uma arte secreta, um poder oculto em fazer alguém sentir sua ausência tão profundamente que cada minuto longe de você se torna uma pequena tortura. Não estamos falando de mensagens, ligações ou declarações vazias. Estamos falando de algo muito mais profundo, mais intenso, mais poderoso. Imagine dominar a capacidade de fazer alguém sentir sua falta de forma tão avassaladora que seu silêncio se torna ensurdecedor na mente dessa pessoa. Os antigos estoicos descobriram esse segredo milenar. A verdadeira arte de fazer alguém ansiar por sua presença não está nas palavras que você diz, mas na aura que você cria quando está ausente. Hoje você vai descobrir como se tornar inesquecível sem dizer uma única palavra. Como fazer sua ausência doer mais que qualquer presença. Como se tornar aquela pessoa que, mesmo em silêncio, ocupa todos os pensamentos de alguém. Prepare-se para conhecer o método mais poderoso já criado para fazer alguém sentir sua falta. Um método que vai muito além das técnicas comuns de sedução e atração. 1. A psicologia da ausência. Quando pensamos em fazer alguém sentir nossa falta, o primeiro impulso é mandar mensagens, ligar ou tentar manter contato constante. Mas já percebeu como isso pode ter o efeito contrário? A verdade é que quanto mais você se faz presente de forma desesperada, menos as pessoas sentem sua falta. É como aquele velho ditado: ninguém sente falta do que está sempre disponível. A psicologia da ausência trabalha justamente com esse princípio fundamental. O ser humano valoriza mais aquilo que não está facilmente ao seu alcance. É como um filme bom que acabou. Você fica pensando nele por dias, relembrando as cenas, desejando ter mais. O mesmo acontece nos relacionamentos quando você aprende a dosar sua presença. Mas atenção, não estamos falando de jogos emocionais ou manipulação. Estamos falando de entender como a mente humana funciona e usar isso de forma saudável. Quando você está sempre disponível, sempre respondendo na hora, sempre fazendo tudo o que o outro quer, você se torna previsível. E o previsível, por mais doloroso que seja admitir, raramente desperta interesse duradouro. Pense em como você se sente quando come seu prato favorito todos os dias. No início é maravilhoso, mas com o tempo, aquele sabor especial vai perdendo a graça. O mesmo acontece nas relações. A ausência bem dosada é como o tempero que realça o sabor dos momentos juntos. O segredo está em criar uma presença tão significativa que, quando você não está, sua ausência é notada naturalmente. Não é sobre desaparecer sem explicação ou criar ansiedade no outro. É sobre construir momentos tão especiais que, quando você não está, a pessoa automaticamente sente que algo importante está faltando. Imagine que você é como aquela música favorita que a pessoa não consegue tirar da cabeça. Você não precisa tocar o tempo todo para ser lembrada. Ela simplesmente volta à mente nos momentos mais inesperados. É assim que sua presença deve ser. Marcante o suficiente para ecoar mesmo quando você está em silêncio. Para desenvolver essa habilidade, comece prestando atenção total quando estiver com alguém. Nada de celular, nada de distrações. Faça cada momento juntos ser memorável não pela quantidade de palavras ditas, mas pela qualidade da sua presença. Quando se afastar, faça isso naturalmente, sem avisos ou explicações dramáticas. Lembre-se, pessoas ocupadas que têm sua própria vida, seus próprios interesses e objetivos, naturalmente se tornam mais interessantes. Não porque estão jogando um jogo, mas porque realmente têm uma vida além daquele relacionamento. Isso cria uma aura de mistério natural, sem forçar nada. A psicologia da ausência não é sobre criar um personagem misterioso ou fingir ser quem você não é. É sobre entender que relacionamentos saudáveis são feitos de pessoas independentes que escolhem estar juntas, não de pessoas dependentes que não conseguem ficar sozinhas. Comece hoje mesmo. Faça seus momentos de presença serem tão especiais que sua ausência será sentida naturalmente. Não precisa dizer nada. Suas ações, sua energia e sua forma de estar presente quando está dirão tudo. E quando você se afastar, não será preciso avisar. Sua ausência falará por si só, criando aquele espaço necessário para que sintam sua falta verdadeiramente. 2. O magnetismo do mistério. Todo mundo já se perguntou por que algumas pessoas são naturalmente magnéticas, atraindo atenção e interesse sem parecer fazer esforço.
O segredo está no mistério que elas carregam consigo. Não é sobre ser uma pessoa fechada ou criar uma persona falsa. É sobre entender que nem tudo precisa ser revelado de uma vez. Pense nas suas séries favoritas. O que faz você ficar grudado na tela, ansioso pelo próximo episódio? É justamente o mistério, as perguntas não respondidas, aquela sensação de que há mais para descobrir. Em relacionamentos, o princípio é o mesmo. Quando você entrega todas as suas cartas de uma vez, quando conta toda a sua história no primeiro encontro, quando expõe todos os seus pensamentos em tempo real, você elimina o espaço para a curiosidade. O magnetismo natural vem quando você aprende a dosar suas revelações. Não é sobre mentir ou esconder. É sobre entender que cada pessoa é um livro com vários capítulos, e não há necessidade de ler todos eles de uma vez. Quando você mantém alguns capítulos em reserva, naturalmente cria um interesse genuíno nas pessoas para conhecer mais. Observe como as pessoas mais interessantes que você conhece geralmente são aquelas que você ainda não conhece completamente. Mesmo depois de anos de convivência, elas ainda conseguem te surpreender com uma nova história, um novo talento, uma nova perspectiva. Elas não fazem isso de propósito. Simplesmente entendem que nem tudo precisa ser compartilhado de uma vez. Na prática, isso significa aprender a ouvir mais do que falar. Quando você está sempre falando, sempre se explicando, sempre tentando preencher os silêncios, você remove todo o espaço para o mistério se desenvolver. O silêncio, quando bem usado, é uma ferramenta poderosa de atração. Pense em quando você conhece alguém novo. As primeiras impressões são importantes, mas o que realmente mantém o interesse é aquela sensação de que há mais para descobrir. É como um presente bem embrulhado. Parte da emoção está em não saber exatamente o que tem dentro, em imaginar as possibilidades. O magnetismo do mistério também está relacionado com a forma como você lida com suas próprias experiências. Nem toda a história precisa ser contada, nem toda a opinião precisa ser expressa, nem todo o sentimento precisa ser explicado. Às vezes, um sorriso misterioso diz mais que 1000 palavras. Isso não significa se tornar uma pessoa fria ou distante. Pelo contrário, quando você está presente, seja totalmente presente. Quando conversa, seja genuíno. A diferença é que você não precisa se entregar completamente de uma vez. Deixe que as pessoas descubram aos poucos as várias camadas que formam quem você é. Na era das redes sociais, onde todo mundo compartilha tudo o tempo todo, manter um pouco de mistério se tornou ainda mais poderoso. Não é preciso postar cada momento da sua vida, cada pensamento que passa pela sua cabeça. O verdadeiro magnetismo está em ser aquela pessoa que faz os outros se perguntarem: o que será que ela está fazendo agora? Lembre-se, o mistério não é sobre criar uma persona falsa ou jogar jogos emocionais. É sobre entender que você é complexo demais para ser descoberto de uma vez só, e que há beleza em deixar que as pessoas descubram isso naturalmente, no seu próprio tempo. É sobre ser aquela pessoa que, mesmo depois de muito tempo, ainda consegue surpreender e despertar curiosidade. 3. Criando dependência emocional. A arte de criar dependência emocional saudável não tem nada a ver com manipulação ou jogos psicológicos. Na verdade, é sobre se tornar uma pessoa tão especial e única que sua presença se torna um presente valioso, não uma necessidade desesperada. É como aquela música que você não consegue tirar da cabeça, não porque ela te persegue, mas porque ela te marcou de uma forma especial. Tudo começa com a qualidade da sua presença. Quando você está com alguém e está realmente presente, não estamos falando apenas de estar fisicamente ali, mas de criar momentos tão intensos e significativos que ficam gravados na memória da pessoa. É como criar pequenos momentos mágicos que a pessoa vai querer reviver quando você não estiver por perto. Pense em como algumas pessoas conseguem te fazer sentir especial sem dizer uma palavra. É o olhar atento quando você fala. É o sorriso que aparece no momento certo. É aquela sensação de que, naquele momento, você é a pessoa mais importante do mundo. Não é sobre fingir interesse. É sobre realmente se importar e demonstrar isso através de pequenos gestos. A chave está em criar experiências emocionais positivas quando está junto. Quando alguém associa sua presença com sentimentos bons, naturalmente vai querer mais desses momentos. É como seu café favorito pela manhã. Você não é viciado no café em si, mas na sensação boa que ele te traz. Mas atenção!
Criar dependência emocional saudável também significa saber se afastar no momento certo. É como uma dança. Você precisa saber quando dar um passo à frente e quando dar um passo atrás. Quando você está sempre disponível, sempre ali, acaba se tornando parte da paisagem. Mas quando você sabe dosar sua presença, cada momento junto se torna mais valioso. Uma parte importante desse processo é manter sua própria individualidade. Pessoas que têm sua própria vida, seus próprios interesses e objetivos, naturalmente se tornam mais atraentes. Não é sobre criar uma imagem falsa de pessoa ocupada. É sobre realmente ter uma vida rica e interessante que vai além daquele relacionamento. Observe como as pessoas mais marcantes na sua vida são aquelas que te fazem sentir bem consigo mesmo. Não é sobre criar dependência através da insegurança ou do medo de perder. É sobre ser aquela pessoa que inspira o outro a ser melhor, que traz à tona o melhor de cada um. A verdadeira dependência emocional saudável se constrói através da consistência. Não é sobre grandes gestos ou declarações dramáticas. É sobre pequenas atitudes constantes que, com o tempo, criam uma conexão profunda e duradoura. É como construir um castelo de areia. Cada grão conta, cada momento importa. Lembre-se, você não quer que as pessoas precisem de você por desespero ou medo. Você quer que elas desejem sua presença, porque você adiciona algo especial à vida delas. É como ser aquele ingrediente secreto que faz toda a diferença na receita. Não é essencial para a sobrevivência, mas faz tudo ficar muito melhor. O segredo final está em nunca perder sua essência. Quando você mantém seu valor próprio, sua autenticidade e seu mistério, naturalmente se torna alguém que as pessoas querem ter por perto. Não porque precisam, mas porque escolhem. E essa é a forma mais poderosa de criar uma conexão verdadeira, aquela que permanece mesmo quando você está em silêncio. 4. A arte da presença marcante. Existe uma diferença enorme entre estar presente e ter uma presença marcante. Muitas pessoas estão sempre por perto, mas poucas deixam sua marca na memória dos outros. A arte da presença marcante é sobre criar momentos tão significativos que mesmo quando você está ausente, sua energia continua reverberando na mente de quem ficou. Tudo começa com a forma como você se porta quando está com alguém. É aquela energia única que algumas pessoas carregam. Aquela capacidade de fazer qualquer momento parecer especial sem precisar de palavras. Não é sobre ser o mais falante ou o mais engraçado. É sobre ter uma presença que as pessoas sentem, mesmo no silêncio. Imagine aquela pessoa que, quando entra em um ambiente, muda a energia do lugar. Não porque faz barulho ou chama a atenção, mas porque tem algo diferente, algo que naturalmente atrai os olhares. Essa qualidade não vem de roupas caras ou comportamentos ensaiados. Vem de uma paz interior, de uma certeza silenciosa sobre quem você é. A presença marcante se constrói primeiro internamente. É preciso estar bem consigo mesmo, ter suas próprias convicções, seus valores. Quando você não precisa provar nada para ninguém, naturalmente se torna mais interessante. É como aquelas pessoas que não precisam gritar para serem ouvidas. Sua presença fala por si só. Na prática, isso significa desenvolver uma escuta verdadeira. Quando alguém fala, você realmente ouve ou está apenas esperando sua vez de falar? A presença marcante está muito mais no olhar atento, no sorriso sincero, na capacidade de fazer o outro se sentir verdadeiramente visto e ouvido. Pense nos momentos mais marcantes da sua vida. Provavelmente não foram grandes eventos ou declarações grandiosas. Foram momentos simples, mas profundos, onde você se sentiu verdadeiramente conectado com alguém. É sobre criar esses momentos naturalmente, sem forçar ou ser artificial. Uma presença marcante também sabe usar o silêncio a seu favor. Nem tudo precisa ser preenchido com palavras. Às vezes, um olhar diz mais que 1000 frases. É aquela pessoa que sabe ficar em silêncio sem criar desconforto, que tem uma paz interior tão grande que tranquiliza quem está ao redor. A arte está em ser memorável sem ser invasivo. É como aquele perfume suave que fica no ambiente mesmo depois que a pessoa saiu. Não é forte ao ponto de incomodar, mas é marcante o suficiente para ser lembrado. Sua presença deve ser assim. Suave, mas inesquecível. Outro aspecto fundamental é a consistência. Não adianta ter uma presença forte em um dia e no outro estar completamente diferente.
A presença marcante vem de uma personalidade bem resolvida, que se mantém consistente independente das circunstâncias. É aquela pessoa que você sempre sabe o que esperar, não por ser previsível, mas por ser autêntica. O segredo está em encontrar o equilíbrio entre ser marcante e ser natural. Você não precisa mudar sua personalidade ou criar um personagem. Precisa apenas potencializar suas melhores qualidades. É como um diamante sendo lapidado. A beleza já está lá, só precisa ser revelada. A verdadeira presença marcante não depende de validação externa. Você não está tentando impressionar ninguém, está apenas sendo você mesmo na sua melhor versão. Quando você atinge esse nível de autoconhecimento e segurança, naturalmente se torna alguém que as pessoas querem ter por perto. Lembre-se, a presença mais marcante é aquela que faz os outros se sentirem melhor consigo mesmos. Não é sobre ofuscar ninguém, é sobre iluminar o ambiente de uma forma que todos brilhem mais. Quando você consegue fazer isso naturalmente, sem dizer uma palavra, você dominou a arte da presença marcante. 5. Sedução. Pelo silêncio. A sedução mais poderosa não está nas palavras ditas, mas naquelas que ficam guardadas. O silêncio, quando usado com sabedoria, pode ser mais sedutor que qualquer discurso elaborado. É como aquele olhar misterioso do outro lado do salão que diz mais que 1000 palavras. Aquele sorriso contido que deixa no ar 1000 possibilidades. Existe uma força magnética no que não é dito. Quando você aprende a usar o silêncio como ferramenta de sedução, você domina uma arte rara num mundo onde todos parecem precisar falar o tempo todo. É como aquela pessoa misteriosa no canto da festa que, sem dizer nada, atrai todos os olhares apenas por sua presença enigmática. O primeiro passo é entender que sedução pelo silêncio não tem nada a ver com ser antipático ou criar uma persona fria. Pelo contrário, é sobre criar uma aura de mistério tão interessante que as pessoas naturalmente querem descobrir mais. É como um livro com uma capa intrigante. Você não precisa contar a história toda, basta despertar a curiosidade para que queiram ler mais. Na prática, isso significa aprender a dosar suas palavras. Quando você fala menos, cada palavra sua ganha mais peso, mais significado. É como aquela pessoa que, quando finalmente fala algo em uma reunião, todos param para ouvir. Não porque ela fala muito, mas porque quando fala diz algo que realmente importa. O poder do silêncio na sedução também está nos gestos sutis. Um olhar prolongado, um meio sorriso, uma mudança suave na postura, são pequenos sinais que, quando bem executados, podem ser mais sedutores que qualquer cantada elaborada. É a arte de dizer muito sem pronunciar uma palavra. Mas atenção, o silêncio precisa vir de um lugar de segurança e autoconfiança. Não é sobre ficar calado por timidez ou medo. É sobre escolher conscientemente seus momentos de fala e de silêncio. É como um dançarino que sabe exatamente quando dar cada passo, quando fazer cada movimento. A sedução pelo silêncio também envolve criar espaços vazios na conversa. Momentos de tensão positiva que permitem que o interesse cresça naturalmente. É como aquela pausa musical que faz a próxima nota ser ainda mais impactante. Quando você não preenche todos os espaços com palavras, cria oportunidades para que a imaginação do outro trabalhe. Observe como as pessoas mais sedutoras que você conhece geralmente são aquelas que sabem ouvir. Elas não precisam dominar a conversa ou provar nada. Sua presença atenta já é suficiente para criar interesse. É aquela pessoa que te faz sentir interessante só pelo jeito como te escuta. A verdadeira sedução pelo silêncio vem quando você está tão confortável consigo mesmo que não precisa preencher cada momento com palavras. É aquela segurança silenciosa que diz: eu sei quem sou, não preciso provar nada para ninguém. Essa autoconfiança tranquila é naturalmente atraente. Um aspecto crucial é manter o mistério vivo mesmo após o interesse inicial. Não é sobre criar jogos ou fingir ser quem você não é. É sobre entender que nem tudo precisa ser revelado de uma vez. Como um presente bem embrulhado, parte da sedução está em deixar que descubram aos poucos o que há por trás do seu silêncio. Lembre-se, o silêncio só é sedutor quando vem acompanhado de presença verdadeira. Não é sobre estar ausente ou distante. É sobre estar tão presente que sua energia fala por si só. É ser aquela pessoa que, mesmo em silêncio, preenche o ambiente com sua presença magnética. A sedução pelo silêncio é uma arte que se aperfeiçoa com o tempo.
É sobre encontrar o equilíbrio perfeito entre mistério e presença, entre o dito e o não dito. Quando você domina essa arte, descobre que as palavras muitas vezes são desnecessárias. Sua presença silenciosa já diz tudo o que precisa ser dito. 6. Dominando o jogo mental. O verdadeiro jogo mental não acontece nas palavras trocadas, mas nos espaços entre elas. É nesse território silencioso que as emoções mais profundas se desenvolvem, onde a curiosidade cresce e onde o desejo de proximidade se intensifica. Como um mestre de xadrez, você precisa aprender a pensar várias jogadas à frente, mas sem perder a naturalidade do momento presente. Dominar o jogo mental começa com o entendimento de que seus pensamentos criam sua realidade. Quando você está verdadeiramente seguro de si, essa segurança transborda naturalmente e afeta todos ao seu redor. Não é sobre manipular. É sobre criar um campo magnético tão forte que as pessoas naturalmente querem estar próximas. A primeira regra do jogo mental é nunca parecer estar jogando. É como aquele dançarino tão habilidoso que faz os movimentos mais complexos parecerem naturais e sem esforço. Sua força está justamente em fazer tudo parecer espontâneo, mesmo quando cada movimento é cuidadosamente pensado. Pense em como algumas pessoas conseguem manter outras completamente envolvidas sem precisar fazer nada extraordinário. É porque elas dominaram a arte de criar expectativa através do silêncio. Quando você não revela tudo de uma vez, quando mantém um ar de mistério natural, automaticamente cria um espaço mental onde a curiosidade do outro pode crescer. O poder do jogo mental está em entender que menos é mais. Quanto menos você tenta provar seu valor, mais valioso se torna. É como aquela pessoa que não precisa dizer que é interessante. Todos percebem naturalmente. Sua confiança silenciosa fala mais alto que qualquer palavra. Um aspecto crucial é manter o controle emocional. Não é sobre ser frio ou distante, mas sobre não deixar que suas emoções comandem suas ações. É aquela capacidade de manter a calma mesmo quando tudo ao seu redor está agitado. Como uma rocha no meio do oceano, você permanece firme e independente das ondas. A arte do jogo mental também envolve criar momentos de tensão positiva. São aqueles silêncios carregados de significado, aquelas pausas que fazem o outro pensar em você mesmo quando não está presente. É como criar pequenos ganchos mentais que fazem sua presença ser lembrada naturalmente. Outro ponto fundamental é nunca mostrar todas as suas cartas. Não é sobre esconder quem você é, mas sobre entender que o mistério é um componente poderoso da atração. Como um bom livro, você quer que as pessoas continuem virando as páginas, ansiosas para descobrir o que vem depois. Uma parte importante do jogo mental é desenvolver uma presença que fala por si só. É aquela energia que algumas pessoas carregam que faz com que todos notem quando elas entram em um ambiente. Não porque fazem barulho, mas porque têm uma presença tão marcante que é impossível não perceber. O verdadeiro jogador mental sabe que o poder está em fazer o outro se sentir especial sem precisar dizer isso. É através de pequenos gestos, olhares significativos e momentos de conexão genuína que você cria uma impressão duradoura na mente de alguém. Lembre-se, o jogo mental mais poderoso é aquele que ninguém percebe que está acontecendo. É quando suas ações são tão naturais, tão autênticas, que ninguém imagina o quanto de pensamento estratégico existe por trás delas. Como um mágico habilidoso, a verdadeira arte está em fazer parecer que não há arte nenhuma. Dominar o jogo mental é, em última análise, dominar a si mesmo. É estar tão seguro de quem você é que não precisa provar nada para ninguém. Quando você atinge esse nível de autoconhecimento e controle, naturalmente se torna alguém que as pessoas querem ter por perto, mesmo sem entender exatamente o porquê. 7. Provocando saudade consciente. A arte de provocar saudade vai muito além de simplesmente se fazer ausente. É sobre criar memórias tão significativas que sua ausência se torna quase palpável. Como um perfume que permanece no ar mesmo depois que alguém sai, sua presença deve deixar rastros emocionais que fazem as pessoas desejarem mais. Provocar saudade conscientemente começa com a qualidade dos momentos compartilhados. Não é sobre quantidade de tempo, mas sobre intensidade de conexão. É como aquela música que você escutou poucas vezes, mas que ficou marcada para sempre na sua memória, porque tocou algo profundo dentro de você. O segredo está em criar momentos memoráveis, sem parecer estar tentando. É aquela risada espontânea que fica ecoando na mente,
Aquele olhar que transmitiu mais que 1000 palavras, aquele silêncio compartilhado que disse tudo o que precisava ser dito. São esses pequenos momentos que constroem a base da saudade verdadeira. A saudade consciente se alimenta de contraste. Quando você está presente, está verdadeiramente presente. Corpo, mente e alma alinhados no momento. E quando se afasta, o faz de forma natural, sem dramatização. É como a lua que não anuncia sua partida, mas sua ausência no céu é notada por todos. Um elemento crucial é a imprevisibilidade controlada. Não é sobre ser inconsistente, mas sobre manter um elemento de surpresa na sua presença. Como aquele amigo que aparece inesperadamente com seu café favorito, são esses gestos espontâneos que ficam gravados na memória e alimentam a saudade nos momentos de ausência. A provocação consciente de saudade também envolve saber dosar informação. Nem tudo precisa ser compartilhado em tempo real. Quando você mantém uma certa aura de mistério sobre sua vida, naturalmente cria curiosidade sobre o que está fazendo quando não está por perto. Observe como algumas pessoas conseguem fazer sua ausência ser mais impactante que sua presença. Não é porque são extraordinárias, mas porque entenderam a arte de criar momentos significativos e depois dar espaço para que a saudade floresça naturalmente. A chave está em nunca pedir para ser lembrado. Suas ações devem fazer isso por você. É como aquela pessoa que não precisa dizer "sinta minha falta", porque sua forma de ser já garantiu um lugar especial na memória dos outros. A saudade verdadeira não pode ser forçada. Ela precisa ser cultivada. Um aspecto fundamental é manter sua própria vida interessante e plena. Pessoas que têm uma existência rica naturalmente provocam mais saudade, porque quando estão ausentes, você sabe que estão vivendo, crescendo, experimentando. Isso cria uma curiosidade natural sobre suas experiências. A arte de provocar saudade conscientemente também envolve saber reconhecer os momentos certos para se aproximar e se afastar. É como uma dança onde os passos para trás são tão importantes quanto os passos para frente. Cada movimento precisa ter propósito e significado. Lembre-se, a saudade mais poderosa é aquela que vem acompanhada de sorrisos, não de lágrimas. Não é sobre fazer alguém sofrer com sua ausência, mas sobre fazer sua presença ser tão especial que sua falta seja naturalmente sentida. Por fim, provocar saudade consciente é uma arte que requer equilíbrio delicado entre presença e ausência, entre o dito e o não dito, entre o revelado e o mistério. Quando você domina essa arte, sua presença se torna um presente tão valioso que sua ausência naturalmente cria um vazio que só você pode preencher. 8. O poder da retirada estratégica. A retirada estratégica é uma arte sutil que, quando bem executada, pode aumentar exponencialmente seu valor aos olhos de alguém. Não se trata de desaparecer bruscamente, mas de criar uma ausência calculada que faz sua presença ser ainda mais desejada. Como uma maré que recua apenas para voltar com mais força. O primeiro princípio da retirada estratégica é a naturalidade. Deve parecer um movimento orgânico da vida, não uma manipulação óbvia. É como aquela pessoa que naturalmente tem uma vida ocupada e interessante, não precisa fingir estar ocupada para criar distância. A autenticidade é a chave para que a retirada seja efetiva. Quando você se retira estrategicamente, está criando um espaço vazio que permite que o outro sinta sua falta naturalmente. É como tirar um quadro da parede. De repente, aquele espaço em branco chama mais atenção que o próprio quadro chamava antes. O vazio, quando bem utilizado, pode ser mais poderoso que a presença constante. A retirada não significa cortar todo o contato abruptamente. É mais como diminuir gradualmente a intensidade da sua presença. Como um sol que se põe lentamente, permitindo que a noite chegue de forma natural. Isso cria uma sensação de falta progressiva, que é muito mais poderosa que uma ausência repentina. Um elemento crucial da retirada estratégica é manter sua vida interessante durante o período de afastamento. Não é sobre fingir estar ocupado, mas sobre realmente usar esse tempo para seu crescimento pessoal. Quanto mais você evolui durante sua ausência, mais intrigante se torna seu retorno. A arte está em saber quando voltar. Como um ator que entende perfeitamente o timing de sua entrada em cena, você precisa sentir o momento certo de reaparecer. Não é sobre seguir um cronograma rígido, mas sobre perceber quando sua ausência criou o efeito desejado. Durante a retirada,
É fundamental manter sua energia elevada e focada em você mesmo. Não é um período para ficar ansioso sobre o que o outro está pensando ou fazendo. É seu momento de reconexão consigo mesmo, de fortalecimento interno. Quanto mais você aproveita esse tempo para si, mais magnética será sua volta. A retirada estratégica também serve para testar a força do vínculo estabelecido, como um elástico que, quando esticado, mostra sua verdadeira resistência. Se sua presença criou uma impressão verdadeiramente forte, sua ausência só fará fortalecer essa conexão. Observe como algumas pessoas conseguem fazer sua volta ser um evento por si só, sem precisar anunciar ou chamar atenção. É porque elas dominaram a arte de criar valor através da ausência. Quando você se retira da forma correta, seu retorno naturalmente gera interesse e curiosidade. Um aspecto importante é nunca explicar demais sua ausência. O mistério é seu aliado nesse processo. Como um mágico que nunca revela seus segredos, você deve manter um ar de mistério sobre seus momentos longe. Isso alimenta a curiosidade e mantém o interesse vivo. Lembre-se, a retirada estratégica não é sobre punir ou criar ansiedade no outro. É sobre criar um espaço saudável, onde tanto você quanto o outro podem sentir o valor real da conexão que existe. É como dar um passo atrás para ter uma visão melhor do quadro completo. A verdadeira maestria da retirada estratégica vem quando você consegue fazer isso de forma tão natural que ninguém percebe que é uma estratégia. É quando sua ausência parece simplesmente parte do fluxo natural da vida, mas ainda assim causa um impacto profundo em quem fica. 9. Construindo valor através da ausência. Construir valor através da ausência é uma arte refinada que poucos dominam. Não é sobre simplesmente sumir, mas sobre fazer cada momento longe contar a seu favor. Como um diamante que se torna mais valioso por sua raridade, sua presença ganha mais significado quando bem dosada. O primeiro segredo é entender que seu valor não diminui quando você está ausente. Pelo contrário, ele pode aumentar. É como aquele amigo que vemos raramente, mas que quando encontramos, traz consigo histórias fascinantes e novas perspectivas. A ausência, quando bem trabalhada, pode ser sua maior aliada na construção de valor. Durante o período de ausência, é crucial continuar evoluindo. Cada momento longe deve ser uma oportunidade de crescimento pessoal. Não é sobre criar uma imagem falsa de evolução, mas sobre realmente usar esse tempo para se tornar uma versão melhor de si mesmo. Como um artista que se recolhe para criar sua próxima obra-prima. A construção de valor na ausência também envolve manter um mistério saudável sobre sua vida. Não é necessário compartilhar cada detalhe do seu dia a dia. Como um livro que revela seus segredos aos poucos, você deve deixar que as pessoas imaginem e criem expectativas sobre suas experiências longe delas. Uma parte fundamental desse processo é manter sua energia elevada mesmo quando está distante. Pessoas que sabem construir valor na ausência não ficam obcecadas em mostrar que estão bem. Elas simplesmente estão. É como aquela pessoa que volta de uma viagem com um brilho especial nos olhos, sem precisar contar cada detalhe do que viveu. A ausência também deve ser usada para fortalecer sua independência emocional. Quanto menos você depende da validação constante dos outros, mais valioso se torna. É como aquela pessoa que não precisa estar sempre por perto para ter sua importância reconhecida. Observe como algumas pessoas conseguem fazer sua ausência ser mais impactante que muitas presenças constantes. Não é porque são extraordinárias, mas porque entenderam que o valor não está na quantidade de tempo compartilhado, mas na qualidade dos momentos quando estão presentes. Um elemento crucial é nunca usar a ausência como forma de punição ou manipulação. O objetivo não é fazer o outro sofrer, mas criar um espaço onde seu valor possa ser naturalmente percebido e apreciado. Como uma música que, quanto menos tocada, mais especial se torna quando ouvida. A construção de valor através da ausência também envolve saber dosar as informações sobre sua vida. Nem tudo precisa ser compartilhado em tempo real. Quando você mantém certo mistério sobre suas atividades, naturalmente cria curiosidade e interesse sobre seu mundo. Lembre-se, o verdadeiro valor não está em fazer as pessoas sentirem sua falta de forma dolorosa, mas em fazer cada reencontro ser uma experiência enriquecedora. É como aquele amigo que, mesmo depois de meses sem ver, parece que nunca esteve distante. A arte de construir valor na ausência é, em última análise, sobre qualidade.
não quantidade. Não é sobre quanto tempo você fica longe, mas sobre como você usa esse tempo para se tornar alguém ainda mais interessante e valioso. Como um vinho que melhora com o tempo, sua ausência deve adicionar camadas de profundidade ao seu valor. A maestria vem quando você consegue fazer sua ausência ser uma fonte de crescimento tanto para você quanto para quem fica. É sobre criar um espaço onde ambos podem evoluir independentemente, tornando cada reencontro uma celebração de crescimento mútuo. Dezember, despertando o desejo pelo silêncio. O desejo mais profundo nem sempre é despertado por palavras, mas pelo silêncio carregado de significado. Como uma tensão elétrica no ar antes de uma tempestade, o silêncio consciente pode criar uma atração mais poderosa que qualquer declaração. É a arte de fazer alguém desejar sua presença sem precisar pedir por ela. O primeiro passo é entender que o silêncio não é vazio. Ele é cheio de possibilidades não ditas. Como aquele momento de suspense antes do clímax de um filme, o silêncio bem utilizado cria uma expectativa que aumenta o desejo. É sobre deixar que a imaginação do outro trabalhe a seu favor. Despertar desejo através do silêncio começa com sua própria postura. É aquela confiança silenciosa que algumas pessoas carregam, aquele olhar que diz mais que 1000 palavras. Não é sobre fingir mistério, mas sobre estar tão seguro de si que você não precisa preencher cada momento com palavras vazias. O poder do silêncio está também na forma como você reage às situações. Quando todos estão falando, aquele que mantém o silêncio com um leve sorriso nos lábios naturalmente atrai atenção. É como ser o olho do furacão, calmo e centrado enquanto tudo gira ao redor. Um elemento crucial é saber criar momentos de tensão positiva. São aqueles silêncios carregados de significado, onde um olhar diz tudo o que precisa ser dito. Como uma dança onde os passos não executados são tão importantes quanto os realizados, o desejo cresce nos espaços entre as palavras. O desejo pelo silêncio também se constrói através da qualidade da sua presença. Quando você está verdadeiramente presente, seu silêncio se torna magnético. Não é sobre estar calado, mas sobre transmitir tanto através do não verbal que palavras se tornam desnecessárias. Observe como algumas pessoas conseguem criar uma aura de mistério natural sem dizer uma palavra. É porque elas entenderam que o verdadeiro desejo nasce da curiosidade, da vontade de descobrir o que existe além do que é mostrado. Como um presente bem embrulhado, o mistério do que está dentro aumenta o desejo. A arte do silêncio também envolve saber quando quebrá-lo. Como uma nota musical perfeitamente posicionada em uma sinfonia, suas palavras ganham mais poder quando são raras e bem escolhidas. É sobre criar um contraste que faz cada palavra sua ter mais peso. Um aspecto fundamental é manter o equilíbrio entre mistério e acessibilidade. Você não quer ser completamente indecifrável, mas também não quer ser um livro aberto. Como um bom romance, deve revelar apenas o suficiente para manter o interesse vivo. Lembre-se, o desejo mais forte é aquele que cresce naturalmente, sem forçar. É como uma semente que precisa do silêncio da terra para germinar. Seu silêncio deve ser como esse solo fértil, onde o desejo pode crescer naturalmente. A verdadeira mestria do silêncio vem quando você consegue fazer sua presença ser sentida, mesmo quando não está dizendo nada. É aquela capacidade de ocupar um espaço na mente de alguém, não através de palavras, mas através da força da sua presença silenciosa. Por fim, despertar o desejo pelo silêncio é uma arte que requer paciência e autoconhecimento. É sobre estar tão confortável consigo mesmo que seu silêncio se torna uma força magnética natural, atraindo as pessoas não pelo que você diz, mas pelo que você é. 11. A magia da distância calculada. A distância, quando usada com sabedoria, pode ser uma das ferramentas mais poderosas na arte de fazer alguém sentir sua falta. Não é sobre estar longe fisicamente, mas sobre criar um espaço emocional que desperta curiosidade e desejo. Como um horizonte que parece próximo, mas mantém sua distância misteriosa. A magia da distância calculada começa com o entendimento de que proximidade nem sempre significa conexão. É possível estar fisicamente presente e emocionalmente distante, ou estar fisicamente longe e emocionalmente próximo. É como uma lua que, mesmo distante, influencia as marés com sua presença silenciosa. Um elemento crucial é saber dosar essa distância. Muita proximidade pode sufocar,
pouca pode fazer a conexão se perder. O segredo está em encontrar aquele ponto perfeito onde você está próximo o suficiente para ser sentido, mas distante o bastante para ser desejado. Como um perfume que não precisa ser forte para ser notado. A distância calculada também envolve criar momentos de conexão intensa seguidos de afastamento natural. É como uma música que alterna entre crescer e diminuir. Os momentos de silêncio fazem as notas seguintes mais impactantes. Quando você está presente, está totalmente presente. Quando se afasta, deixa um vazio significativo. Observe como algumas pessoas conseguem manter seu mistério mesmo estando próximas. É porque dominaram a arte da distância emocional. Aquela capacidade de estar presente, mas manter certas partes de si guardadas. Como um livro que revela seus segredos aos poucos, mantendo o leitor sempre interessado. A magia também está em como você administra sua disponibilidade. Não é sobre criar uma escassez artificial, mas sobre valorizar seu tempo e energia. Quando você tem uma vida própria rica e interessante, a distância se torna uma consequência natural, não uma estratégia forçada. Um aspecto fundamental é manter sua independência emocional durante os períodos de distância. Não é sobre fingir indiferença, mas sobre realmente estar bem consigo mesmo. Como uma estrela que brilha com luz própria, sua energia não deve depender da proximidade dos outros. A distância calculada também serve para criar expectativa. Quando bem administrada, faz com que cada reencontro seja especial, cada momento compartilhado seja mais significativo. É como aquele amigo que vemos raramente, mas que quando encontramos parece que o tempo não passou. Lembre-se, a verdadeira magia da distância não está em fazer alguém sofrer com sua ausência, mas em fazer cada momento de presença ser tão especial que sua ausência seja naturalmente sentida. É sobre qualidade, não quantidade. O poder da distância calculada também está na forma como você retorna. Seus retornos devem ser como o sol após um dia nublado, trazendo luz e calor, mas sem queimar. É sobre fazer cada reaproximação ser um momento de renovação da conexão. A maestria dessa arte vem quando você consegue fazer a distância trabalhar a seu favor, sem parecer que está jogando um jogo. É sobre criar um ritmo natural de proximidade e afastamento que beneficia ambos os lados, permitindo crescimento individual enquanto fortalece a conexão. Por fim, a magia da distância calculada é sobre entender que nem toda conexão precisa ser constante para ser profunda. Às vezes é justamente o espaço entre os momentos que cria a profundidade que buscamos, como um quadro que precisa da distância certa para ser apreciado em sua totalidade. 12. Cultivando admiração silenciosa. Cultivar admiração sem palavras é uma arte refinada que vai além da simples presença. É sobre criar uma aura tão magnética que as pessoas naturalmente desenvolvem respeito e admiração por você, sem que seja necessário buscar validação ou aprovação. Como uma obra de arte que não precisa de explicações para ser apreciada. O primeiro passo é entender que a admiração verdadeira não pode ser exigida ou forçada. Ela precisa ser conquistada através de ações consistentes e uma presença marcante. É sobre ser aquela pessoa que, mesmo em silêncio, transmite força e segurança através de sua postura e energia. A admiração silenciosa se constrói através da forma como você lida com situações difíceis. É aquela calma inabalável em meio ao caos. Aquela capacidade de manter a compostura quando todos ao redor perdem a sua. Como uma rocha em meio à tempestade, sua estabilidade se torna fonte de admiração. Um elemento crucial é a consistência entre suas ações e valores. Pessoas admiráveis não precisam proclamar suas virtudes. Elas as demonstram naturalmente através de seu comportamento diário. É como um farol que não anuncia sua luz, mas constantemente ilumina o caminho. A arte de cultivar admiração também está relacionada à forma como você trata os outros. É aquele respeito silencioso que você demonstra, independente de quem seja a pessoa. Como um sábio que não precisa declarar sua sabedoria, suas ações falam por si só. Observe como algumas pessoas conseguem comandar respeito sem precisar levantar a voz. É porque entenderam que a autoridade verdadeira vem da forma como você se porta, não do volume das suas palavras. É aquela presença que naturalmente inspira os outros a serem melhores. A admiração silenciosa também se cultiva através da forma como você lida com seus próprios erros e fracassos. É sobre manter a dignidade mesmo nos momentos difíceis.
sobre aprender e crescer sem fazer alarde. Como uma árvore que cresce silenciosamente, mas firmemente. Lembre-se, a verdadeira admiração não vem de tentar impressionar os outros, mas de ser tão autêntico em seus valores e ações que as pessoas naturalmente se inspiram em seu exemplo. É sobre ser, não parecer. O poder da admiração silenciosa está em sua naturalidade. Quando você está verdadeiramente alinhado com seus valores e propósito, não precisa buscar admiração. Ela vem como consequência natural de quem você é. Como uma flor que não precisa anunciar seu perfume para ser apreciada. Por fim, cultivar admiração silenciosa é sobre entender que seu valor não depende do reconhecimento externo. É sobre ser admirável mesmo quando ninguém está olhando, sobre manter seus padrões elevados porque é quem você é, não porque alguém está avaliando. 3. Tornando-se inesquecível. Tornar-se inesquecível através do silêncio é a culminação de todas as artes anteriores. É sobre criar uma impressão tão profunda que sua ausência se torna uma presença constante na mente de alguém. Como uma melodia que continua ecoando mesmo depois que a música parou. O segredo de ser inesquecível está na autenticidade das suas ações, não na quantidade de palavras que você pronuncia. É sobre criar momentos tão significativos que ficam gravados na memória dos outros naturalmente. Como uma fotografia que captura um momento perfeito, sua presença deve deixar uma marca duradoura. A arte de ser inesquecível também está relacionada à forma única como você afeta as pessoas. Não é sobre ser extraordinário, mas sobre ser genuinamente você mesmo de uma forma que toca os outros profundamente. Como uma obra de arte que não tenta imitar outras, mas cria seu próprio estilo. Um elemento crucial é a consistência do seu caráter. Pessoas inesquecíveis não são aquelas que tentam impressionar, mas aquelas que mantêm seus valores e princípios mesmo quando ninguém está olhando. É aquela integridade silenciosa que faz sua presença ser lembrada muito depois que você partiu. Observe como algumas pessoas deixam uma marca permanente em nossas vidas, sem fazer nada espetacular. É porque elas dominaram a arte de ser memoráveis, através de pequenos gestos significativos, através de uma presença que fala mais alto que palavras. A verdadeira arte de ser inesquecível está em como você faz os outros se sentirem quando estão com você. Não é sobre ser o centro das atenções, mas sobre criar conexões genuínas que permanecem mesmo na sua ausência. Como um perfume que deixa seu rastro no ar, sua essência deve permanecer mesmo depois que você se foi. Lembre-se, tornar-se inesquecível não é sobre criar uma persona extraordinária, mas sobre ser tão autêntico em sua forma de ser, que sua ausência cria um vazio impossível de ser preenchido por outra pessoa. É sobre ser único, não por esforço, mas por natureza. A maestria final vem quando sua presença se torna tão significativa que sua ausência fala mais alto que qualquer palavra. Quando você alcança esse nível, não precisa dizer nada. Sua marca já está gravada na memória e no coração das pessoas de forma permanente. Por fim, ser inesquecível é o resultado natural de viver de forma autêntica, de criar conexões verdadeiras e de deixar sua marca única no mundo, sem precisar anunciar sua presença. É sobre ser aquela pessoa que, mesmo em silêncio, nunca é realmente esquecida. Se você chegou até aqui, digite nos comentários: magnetismo. Assim saberei quem vai fazer alguém sentir a sua falta sem dizer nenhuma palavra. Se cuidem e até mais.